Olá a todos, estamos aqui eu, Thiago e Otávio Grossi para falar um pouquinho sobre pensamentos, e o Otávio preparou ali uma lista pra gente de coisas que ele tem aprendido comigo, coisas que ele tem discordado e algumas dúvidas que ele ainda tem em relação à nossa convivência e a gente vai estar conversando aqui para esclarecer essas dúvidas e estar expondo os pensamentos. São 5 pontos em cada uma dessas questões, e vou passar a palavra para o Grossi agora. Olá pessoal, eu tenho construído essa convivência com o Thiago e tem sido motivo de muito orgulho, muita amizade, muito aprendizado. Então, os 5 primeiros pontos, né, como o Thiago disse, eu queria trazer 5 aprendizados que eu tive com o Thiago nesse tempo. O primeiro deles é a coragem de ser quem você é. Então, o Thiago usa comigo uma expressão sobre essa coragem de julgar-se, né, na piscina da vida, na piscina do conhecimento. Então, o Thiago fala muito disso. Então, essa coragem de ser quem a gente é, com leveza, com tranquilidade, com suavidade. Eu vejo que ele tem muita coragem de estar no lugar que ele está, com sintonia. Então a palavra primeira é coragem. Eu tenho aprendido muito essa coragem, de não se intimidar, de não ficar instável, sabe? Mas coragem. Segundo aprendizado é quanto ao incômodo, né? Eu sempre vi no Thiago uma coisa muito curiosa. O incômodo do outro mobiliza ele à mudança. A gente fala até do cigarro, né? Todas as vezes que eu falei pro Thiago, por exemplo, isso estava me incomodando, ele era o primeiro para buscar um ventilador, para buscar alguma coisa, e até mesmo para falar assim, não, vamos sentar lá fora. Então, o incômodo do outro mobiliza a mudança dele. Isso sempre me chamou atenção. Muitas vezes a gente só se mobiliza por causa dos nossos próprios incômodos. Não, é preciso que eu olhe para o outro para que eu me mobilize a mudança também a partir do outro. Então isso sempre me chamou muita atenção. O incômodo do outro me mobiliza. Terceiro aprendizado é um aprendizado espiritual. É uma sintonia com o sutil. Eu sempre vi muito o olhar do Thiago. Então quando o Thiago tem uma abertura espiritual, tem um nível de inteligência, tem uma sensibilidade muito grande. Então, essa sintonia com o sutil, né? Eu sempre vi o Ti lendo os espaços, lendo as pessoas, né? Ele sempre captou muito como eu estava, né? E essa sintonia com o sutil, com a espiritualidade, sempre me ajudou muito. O quarto aprendizado é uma confiança em quem cuida da gente. Muitas vezes nas nossas relações, né, muitas pessoas que estão do seu lado, cuidando de você, a gente precisa desenvolver uma confiança em quem está do nosso lado. E eu sempre vi do Thiago essa confiança de quem cuida, de confiar em quem está do teu lado. O quinto aprendizado, ele é um pouco também espiritual, mas é a descoberta do seu papel nesse mundo. Eu acho que eu vejo o Thiago com uma percepção muito do papel que ele tem aqui, do seu papel aqui. E a interação minha com você nesse pouco tempo, né, já vão aí um pouco mais de 4 meses, 5 meses, é de entender assim, que papel é esse meu nesse mundo. E como que eu posso me conectar a ele para, de fato, aproveitar a oportunidade que está sendo dada.
Então eu lembro disso, dessa descoberta do meu papel nesse mundo. Pode ir para o terceiro bloco? Pode. Segundo bloco? Segundo bloco. É lógico que esse tempo, pessoal, de convivência com o Tiago, né, não só com ele, qualquer pessoa que convive com o outro, ele vai entender e vai compreender um pouco o espaço das pessoas. A gente estava conversando hoje um pouco, tem um professor da UFMG chamado Humberto Maturama, onde ele diz que só existe encontro se eu considero o outro como legítimo outro. Então eu tenho que entender a discordância como uma legitimidade do que você pensa. Não é simplesmente só porque eu discordo, né? O discordar não me faz fugir de você. Talvez me faz aproximar, mas existem esses limites, né? É como se fossem fronteiras. Então as minhas 5 fronteiras, elas são assim, ó. A primeira fronteira é ligada à saúde. Muitas vezes a gente sempre fala, né? Eu vejo as suas escolhas de saúde, como é que talvez uma pessoa tão inteligente possa fazer escolhas não tão inteligentes? Talvez de caminhar mais, de ter mais uma preocupação com a atividade física, de cuidar mais de você, né? Mesmo a história do cigarro. Então eu discordo de uma visão de saúde que talvez, isso não me preocupa. Não, a gente é uma maneira de valorizar o nosso papel nesse mundo, cuidando desse corpo nosso. A segunda discordância muitas vezes eu vejo que é uma confiança plena, né? Sejam os vídeos, por exemplo, sobre a Terra plana, né? Então, quem são aquelas pessoas que estão falando ali, né? Qual que é a formação delas? Qual que é a fundamentação científica que elas estão usando para dizer o que estão dizendo? Então, eu discordo muitas vezes de uma confiança plena que você coloca nessas pessoas, né? E talvez, e aí vem o terceiro questionamento, a terceira discordância, talvez é dessa discordância de fundamentos que são da ciência, de uma construção da humanidade, de muito tempo, de pessoas que estão aí construindo e olhando, né? Então, a quinta discordância, até curioso, né? Que eu sentei aqui, estou falando, olhando para a sua vida. Você sabe, tem muita gente que cuida de você o tempo todo, está sempre por perto de você. Mas eu sempre vejo que é preciso construir autonomia. Então tem hora que eu discordo de muita gente que está perto de você. Talvez você pudesse tocar a sua vida mais por conta própria, sabe? Eu vejo que eu discordo dessa dependência que talvez que você pôs na sua cabeça, que você precise de tanta gente perto de você. Então, eu acho que eu concordo mais com uma autonomia do que com a dependência. E as 5 dúvidas. Então, as 5 dúvidas, eu sei que eu estou conversando com uma pessoa que tem um nível de espiritualidade muito grande. A primeira dúvida é de onde vem a iluminação? De onde vem? De onde vem essa nossa, talvez, capacidade mediúnica, sabe? Essa nossa capacidade de ver algo que nem todo mundo está vendo. A segunda dúvida é como é que eu Deixa posso... eu responder. Ah, é? Então já vai... Essa é uma dúvida. Ah, por favor. Então a primeira dúvida é essa. De onde que vem a iluminação, Thiago? A iluminação ela vem da vulnerabilidade. É uma construção. A partir do sofrimento, que é uma coisa que todo mundo tem, principalmente antes de ter essa construção, no começo da vida, né? Onde todos nós nascemos ignorantes em relação a Deus,
essa vulnerabilidade, ela vem a partir da nossa negação de Deus, em primeiro lugar. Então, primeiro você precisa negar que Deus existe e tentar encontrar soluções para isso em outros lugares. Nesse momento você tá só. Quer dizer, aceitando a solidão, eu consigo me abrir a algo mais. Isso. A partir desse momento, você precisa assimilar que você merece amor. Perfeito. Quando você assimila que você, na ausência do amor, merece amor, você baixa a sua guarda. E o amor começa a aparecer. Talvez até o segundo questionamento já está nessa linha que você está colocando, né? É como é que uma pessoa pode desenvolver a espiritualidade? Eu falei de iluminação, de onde vem, então vem dessa vulnerabilidade, de aceitar que eu mereço amor. Mas como que eu desenvolvo? Né? Como é que uma pessoa pode desenvolver a sua espiritualidade? É isso que eu estou falando. Primeiro, negando todas as opções de que você não merece amor. Negando todas as opções de que Deus não existe. De que Deus existe, na verdade, né? Negando todas as opções de que Deus existe. Você precisa esgotar todos os pontos de que Deus não existe. Para você dar exaustão a essa ausência de fé e se abrir para um começo de diálogo com Deus. Porque Ele vai estar sempre tentando conversar com você. Mas ou você vai estar tentando ver Ele do jeito que você quer, do jeito que te foi ensinado, talvez, né? Ou você não vai tentando ver Ele. Então você precisa esgotar essas possibilidades. Isso é através de muito sofrimento, que é muito só essa jornada. Sim. Então, Deus começa a aparecer para a gente no momento que a gente está vulnerável, a gente abaixa a nossa guarda por exaustão. E aí a gente começa a ver pistas ao redor da gente dessa linguagem com Deus, que é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que conversa diretamente com a nossa consciência. A gente, né, cada um de nós, está nesse mundo, constrói as crenças, se abre à iluminação, mas nós estamos num mundo onde os valores eles são muito diversos. Eles são até em alguns momentos contraditórios, né? A minha pergunta, minha dúvida
ela diz, ligada às crenças do capitalismo. Como não se entregar a essas crenças, a esses critérios que o capitalismo coloca e muitas vezes nos distancia, né, dessa conexão com algo mais, com a natureza, com as coisas, com as pessoas. Então, como não se entregar às crenças do capitalismo? Através da ética. A ética e a moralidade. O capitalismo, para ele se autossustentar, ele não pode ser através da ausência de ética. Porque o próprio princípio do capitalismo ele antes de se tornar capitalismo, ele traz um fundamento de base de princípios, que é para defender a liberdade da individualidade. Então, você jamais pode violar esses princípios, que são princípios humanos. Se você viola, já não é capitalismo mais. Porque capitalismo é uma prática. É uma prática de não agressividade ao próximo. É uma prática de justiça. É uma prática de liberdade. É uma prática de não agressividade. E é uma prática de identidade. De que cada um tem uma identidade própria. E espiritual também. E se você vê o homem como diferente de um animal, por exemplo, você consegue enxergar que o homem tem um espírito, tem uma alma, ele precisa ser respeitado nesse quesito. Ele não pode ser comercializado. Sim. Então você vê, por exemplo, Murray Rothbard, que é defensor do anarcocapitalismo, por exemplo, ele é contra a patente, por exemplo. Porque a patente viola a moral da propriedade privada. Você inventa uma coisa, por que outra pessoa não pode repetir aquilo? Ou inventar alguma coisa talvez até parecida, né? Você não pode proteger algo que uma pessoa pode aprender a fazer aquilo e reproduzir aquilo. Isso é imoral. Aquilo pode ser comercializado. Na verdade, a patente, os direitos autorais foram criados pelo Walt Disney. Por quê? Para proteger o direito do Mickey Mouse. Porque ele criou o Mickey Mouse como princípio, como propaganda, né, de liberdade, de alegria, de identidade. Sim. E os comunistas começaram a pegar a imagem do Mickey Mouse e fazer propaganda de esquerda. Então ele criou o direito autoral para proibir os comunistas a usarem a imagem do Mickey Mouse e fazer. Entendeu? Então assim,
existe um direito de proteção da sua imagem, isso é uma coisa. Agora, o direito de repetir aquilo que foi aprendido para você poder ganhar, proteger aquilo que foi aprendido para você poder ganhar dinheiro em cima daquilo, isso é imoral. E a quinta dúvida, talvez, como é que eu posso me conectar, né, mais à minha família, à família? Você é uma pessoa que congrega muita gente perto de você também. É como se várias famílias fossem sendo construídas, né, a partir de cada relação. Então eu acho que a gratidão é uma coisa que muda o raciocínio nosso em relação à família nossa. Então a pergunta é, como conectar-se mais às famílias que a gente vai criando na vida pela gratidão? Como uma pessoa pode se conectar mais à sua família pela gratidão? Enxergando a alma e o espírito de cada um. E vendo, enxergando a família divina, né? A família universal, a família da humanidade, a fraternidade humana. Mas acho que a palavra-chave aqui é identidade. Cada um tem uma identidade própria. E quando você consegue enxergar a identidade da pessoa, você consegue ver ela como ela realmente é, aceitar os defeitos, as qualidades e deixar a transferência acontecer. E aí você se envolve com a pessoa e existe um vínculo, né? Você cria um vínculo afetivo, onde esse vínculo é eterno. Uma vez que você faz ele não se desfaz mais. Tiago, acho que eu vou pôr mais uma pergunta aqui. Como é que você supera os seus desafios? Como é que uma pessoa pode aprender a superar os próprios desafios? Que dica que você daria? Como é que a gente pode superar? Né? Você disse uma palavra que eu também acredito, né? A gente não vive na vida sem sofrimento. O sofrimento, ele eleva, né? Ele ajuda a gente a redimensionar. Mas como é que uma pessoa pode, então, superar os desafios que vêm na vida dela? Eu acho que a gente não supera os desafios. Quem supera é Deus. Os desafios, eles estão aí só para fazer a gente aprender uma lição e desenvolver uma linguagem mais sofisticada perante a Deus. A gente se colocar no lugar de quem sofre, para a gente ter experiência. E quando a gente estiver numa posição mais elevada, a gente não se esquecer de que a gente esteve no lugar daquela pessoa. E quando a gente estiver no lugar de uma pessoa mais elevada, privilegiada, a gente poder saber como que é estar no lugar da pessoa em sofrimento e ter compaixão de quem sofre. Muito bem. Vocês que acompanham aí as falas do Tiago, né? São ensinamentos, são trocas que nós vamos fazendo na vida. E que você possa divulgar o vídeo também,
repassar para outras pessoas, para criar essa corrente que compartilha os olhares, né? Nós formamos uma grande corrente, como o Thiago está dizendo, do mundo, e onde o compartilhamento do conhecimento, da visão, de como que a gente vive é importante. Eu me sinto feliz por compartilhar. Né? E é um cara que cantou hoje mantras, mostrou muita conexão de sintonia nessa manhã que a gente viveu aqui no Canto das Águas. Obrigado. Obrigado, Grossi. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência. E até um próximo vídeo.